eleitos de Deus. Eu quero ler nesta noite a carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 17, que nos diz assim: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Tomais assento aí em nome de Jesus, cada um. Quero pedir que cada um tome assento aqui na casa do Senhor. Na semana passada, meus irmãos, nós estivemos aqui ministrando no tema obediência e submissão à liderança. É bíblico. É um tema interrogatório. E nós estivemos ainda na introdução, ficamos nela, falando sobre esse tema controverso, de que se eu devo ou não me submeter a um líder, e até que ponto eu devo fazer isso. E nós estivemos vendo, recapitulando rapidamente aqui, os extremos que existem hoje nas igrejas, quanto a igrejas onde a sua liderança é autoritária, e uma vez autoritária, exerce sobre aqueles que lideram um poder negativo e influenciador para o mal a essas pessoas, a ponto delas viverem temendo e tremendo quando estão perto dos seus líderes, porque os têm como meio que umas divindades encarnadas, e assim estes líderes se mostram e se revelam. Ao passo que outras igrejas, não compreendendo esta visão do que deve ser ou não feito diante de Deus, quando se fala a submissão, obediência à sua liderança, são pessoas que literalmente não estão nem aí para quem lidera. Fazem o que querem, pensam da forma que querem, agem como querem, e na sua maioria são verdadeiros assassinos de líderes. Não por isso que nos Estados Unidos, segundo uma pesquisa feita há 8 anos atrás, não é uma pesquisa recente, há 8 anos atrás nos Estados Unidos, de cada 10 pessoas que se formavam em teologia, porque lá para ser pastor há uma exigência em alguns estados americanos de que você precisa ter um curso, uma formação em teologia. Bom seria se todo pastor tivesse passado por esse curso, assim a gente não veria tanta e nem ouviria tanta asneira como a gente ouve nos púlpitos atualmente. Mas lá é uma exigência na maior parte do estado, por que não dizer do país. E nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa 8 anos atrás, com os últimos 15 anos, aqueles que estavam se formando e assumindo igrejas lá na América. Descobriu-se de cada 10 pessoas que se formavam, apenas 3 conseguiam passar mais do que 5 anos liderando uma igreja. A sua maioria, pelo menos um total de 7 a 8 pessoas, a cada 5 anos chegava na sua convenção e entregava a igreja, corria para um sanatório ou para um consultório psiquiátrico e ia tentar viver agora à base de remédios, porque não conseguia lidar com a pressão que a igreja exercia sobre ele ou sobre ela enquanto pastor ou pastora. Essa é uma pesquisa que revela um dado que não é um dado estranho para nós, porque nos últimos 5 anos nós começamos a ver uma coisa caótica no Brasil que não se ouvia falar e nem se acreditava que era possível atingir um cristão ou um servo de Deus, quanto mais um pastor. Pastores tirando a sua própria vida por não conseguirem mais lidar com a igreja que não o respeita, não o ama, não o admira, não cuida dele e só sabe jogar sobre os ombros do pastor toda a dor, toda a lamentação, todo tipo de problema. E esses homens, não aguentando a pressão psicológica, tiram a vida, deixam cartas escritas lamentando por não terem conseguido pastorear como talvez a igreja gostaria ou exigiria deles. Mas na verdade esses homens morreram acreditando numa mentira.
Esses homens morreram acreditando numa coisa errada. Eles acreditaram que não estavam fazendo a obra de Deus da maneira certa. Eles acreditavam que não estavam atendendo a demanda da igreja. Eles morreram acreditando e achando que estavam liderando de forma errada, porque não conseguiam oferecer à igreja aquilo que a igreja estava cobrando deles. Se esses homens pudessem talvez voltar na terra e eu tivesse a oportunidade de olhar nos olhos deles, eu dizia: vocês são grandes homens, a igreja de vocês está errada, porque a igreja de vocês não consegue entender o princípio da liderança. E pior do que não entender o princípio da liderança é quando um líder não entende até que ponto ele pode liderar. É por isso que nós deixamos de atender pessoas todos os dias na igreja para atender as pessoas em um único dia na igreja. É por isso que hoje os pastores, incluindo eu, quando dá 10 horas da noite, desligo o celular, e se alguém morrer, se alguém passar mal, se alguém ficar endemoniado, se alguém, no outro dia, quando o pastor acordar e ligar o celular, ele vai ver o que pode fazer para ajudar. Por quê, pastor Júnior? Porque se nós não nos protegermos enquanto líderes, se nós enquanto pastores não nos protegermos, a igreja da atualidade não nos protegerá. A igreja da atualidade irá nos sucumbir, irá nos sugar, irá nos assassinar espiritualmente. Porque quando você está servindo a todos, você verdadeiramente é o melhor líder do mundo. Deixe de servir, deixe de fazer algo que agrada, faça algo que desagrada, cometa um erro, que você deixa de ser um líder bom para ser a pior pessoa da terra. Você deixa de ser aquela pessoa a qual aquele liderado disse assim: eu nunca te deixarei, estou contigo até a morte, para ele virar as costas e ir do lado, no vizinho, bater na porta e dizer assim: eu quero ser sua ovelha, porque aquele pastor lá não presta, eu não gosto dele. Esta é uma realidade da atualidade. Então nós vemos dois extremos. Enquanto eu vejo igrejas que literalmente estão sobre um autoritarismo absurdo, antibíblico, de submissão, eu vejo igrejas que não estão nem aí, fazem o que querem, e a gente tem que entender aquilo que a palavra nos ensina. E é nesse afã que eu quero trabalhar nessa noite com você aqui que está aqui assistindo. Fico feliz por ver a igreja assim, por você ter vindo aqui nessa noite, porque você demonstra então que quer aprender aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Nós vimos na semana passada, dentre tantas coisas das quais nós destacamos, vimos sobre o pluralismo religioso, que veio para facilitar a vida, Lucas, da galera. Então, se eu não sou o pastor da galera e não quero que a igreja fique toda preta com uma fumaça branca para alegrar você que é jovem e os demais, o camarada vai para outra igreja onde tem um pastor que oferece isso. Então, se lá no seu ciclo de oração não aconteceu manto, ou aconteceu manto demais, hoje, por causa do pluralismo religioso, hoje, como há tantas opções, você vai para o leque de opções e vai procurar. Deixa eu ver o que eu vou. Quem está pregando é fulano? Não, eu não quero ouvir fulano, eu vou ouvir ciclano. E isso veio para, em vez de abrir as portas do evangelho, veio para bagunçar o evangelho, porque no pluralismo religioso não se preocupa com o que a palavra diz, se preocupa com aquilo que aquele líder pensa. No pluralismo religioso não vale o que você lê, vale o que ele interpreta. No pluralismo religioso não vale aquilo que Deus quer para a sua vida, vale o que ele, como líder, quer e existe na sua vida. Então você pode escolher qual é o nível de exigência que aquele pastor está tendo e dizer: esse pastor exige muito, eu quero aquele que exige menos, está usando a mesma Bíblia, fala em nome do mesmo Deus e me agrada mais. Essa é a realidade da nossa geração. Uma geração que pouco estuda, que pouco lê, que tem preguiça de ler, até jornal, quanto mais lê a palavra de Deus. E uma vez preguiçosos espiritualmente falando, como poderemos discernir espiritualmente falando aquilo que é de Deus e o que não é, o que deve ser feito e o que não deve ser feito? E nós estivemos explicando sobre essas coisas e lemos, dentre tantos textos que nós já lemos até então, um que marcou a semana passada, que está em Mateus 7:1, que diz: não julgueis, para que não sejais julgados. E a gente foi trabalhando essa ideia do que é ser um líder e do que é ser um liderado, visto que hoje você colhe aquilo que planta, visto que hoje, se você é uma pessoa que age com a sua liderança de uma forma,
Saiba disto, e vimos isso com muita clareza na semana passada. Da mesma forma que você medir, você será medido. Então você abre a boca, como eu já vi uma vez, uma pessoa ia ministrando sobre liderança, e eu estava sentado, era um curso para lideranças, e tinha algumas pessoas que eram da igreja, mas não eram líderes, e ele estava perto de mim, e ele virou baixinho para a esposa e disse: isso não serve para mim, isso não vai acontecer comigo, porque eu não sou líder na igreja, então eu não vou colher nada. Eu catuquei ele, chamei ele no ouvido e disse: você está enganado, porque você planta e você colhe. Se você trabalhar lá no seu emprego, se alguém tiver sobre o seu domínio ou sobre a sua liderança, vai ser um mala na sua vida. No seu relacionamento, a sua esposa vai ser uma mala na sua vida. Os seus filhos serão malas na sua vida. Os seus amigos serão malas na sua vida. E sabe por quê? Porque há um princípio que Deus criou e ele é universal, atinge a todas as pessoas da face da terra, sejam elas evangélicas ou não. Tudo que se planta, se colhe. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E eu quero nessa noite, ainda na minha introdução, eu quero compartilhar alguns exemplos bíblicos de qual atitude eu deveria ter para que eu possa estar debaixo da bênção do Eterno. Aí eu vou fazer uma pergunta óbvia: quem gostaria de estar debaixo da bênção do Eterno? Levante a mão assim. Tem algum imbecil, algum ignorante, algum tolo que diria: eu não? Todo mundo quer isso. Mas existem princípios na palavra de Deus que nos ensinam quando a gente fala sobre líder, sobre liderar e sobre liderados, que esses princípios foram criados por Deus para mim e para você, e se eu ou você não cumpre esses princípios, ao passo que eu gostaria de estar sobre a bênção, eu estou sobre a maldição. E alguém uma vez me disse assim: que isso, pastor? Não existe maldição vinda do Senhor. Aí eu digo: ah, é? E o que diz lá em Deuteronômio? Porque a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, vê que hoje te proponho a bênção e a maldição. E ele diz ainda: escolhe pois a bênção, para que vivas, para que estejas debaixo desta vida abençoada. E aí eu quero lhe passar de primeira mão que existem inúmeros relatos de pessoas que ao desobedecerem os seus líderes, ao confrontarem os seus líderes, ao viverem literalmente ao seu modus operandi de vida, vivendo ao Deus da raia como quer, há inúmeros casos dentro da Bíblia e na nossa vida atual, de pessoas que agora estão afastadas do Evangelho, que voltaram para o mundo do pecado, que literalmente depois de percorrer dezenas de igrejas, descobriu que o problema não estava nos dezenas de líderes, mas que estava em quem? Nele. E aí eu não quero passar a vida inteira, Neto, pulando de igreja. Eu não quero passar a minha vida inteira indo para uma outra congregação que atenda a minha demanda. Enquanto isso está me agradando, eu estou aqui. Não me agrada mais, eu estou fora, vou para outra igreja. E você vai passar a vida inteira de igreja em igreja, porque por onde você andar, as igrejas são lideradas por pessoas. Não são anjos que estão à frente delas, não são espíritos vindos de Deus que estão ali à frente dela, são seres humanos. E onde houver um ser humano, há falha, há decepção, há tristeza, há momentos em que você olha assim: poxa, o que é isso? E qual é a sua atitude diante dessas circunstâncias? É isso que nós devemos focar na nossa vida. Pastor, o que eu devo fazer para que, independente das circunstâncias em que o meu líder, eu como pastor, seu líder, esteja vivendo, eu possa continuar debaixo da bênção do meu Deus? É isso que eu tenho que focar. E alguém lá no mundo já sabe: eu não dou igreja para dinheiro para a igreja, porque pastor é tudo ladrão. Seja sincero, quem está aqui na igreja, sincero mesmo. Você, antes de conhecer Jesus, você tinha esse conceito, sim ou não? Levante a mão assim, não tenha vergonha não. Conceito, tudo ladrão. E quando começa em casa, que a esposa começa a ir primeiro, aí que você começa até a escabriar, porque você acha que o pastor é ladrão.
e ainda ele pode surrupiar a tua esposa. É uma coisa tão terrível que a gente já criou no mundo, por causa de líderes que são autoritaristas, que não ensinam a palavra, mas ensinam as suas vontades, que em nome de Deus colocam um jugo sobre a igreja da qual ela não é capaz de carregar. E é por conta destas pessoas que tem gente aí que está na miséria, porque teve que dar tudo para ser o líder ou para o seu pastor, achando que esse ou essa era a vontade de Deus e o que agradava a Deus. E eu vim aqui nessa noite dizer: existem princípios na Bíblia que norteiam a nossa vida, por ela devemos nos guiar. E se o seu pastor, o seu líder, aquele que é presbítero, aquele que é diácono, aquele que é líder de um ministério, se aquilo que ele lhe ensina está na palavra, obedeça a essa palavra, porque a bênção de Deus está debaixo dos obedientes e está ali sustentando eles nas mãos do Senhor. Aleluia. Para tanto, abra em Josué capítulo 11. Porque dentre os inúmeros exemplos que eu vejo na Bíblia, existe um deles que me chama a atenção, porque esse jovem, agora já homem, Josué, ele conseguia cumprir um princípio que é dificílimo. E aí, como eu queria que estivesse aqui o pastor Douglas, o pastor Fábio já está aqui, queria que estivesse aqui o missionário Sérgio, acho que ele até via ele subindo, se eu não me engano. Está ali, missionário Sérgio. Queria que estivesse aqui o pessoal de Murici da liderança. Queria que estivesse aqui o pessoal da liderança de cada congregação lá do Jardim Tropical, porque eu queria muito que eles ouvissem o que eu vou dizer. E aí fica para cada um aquela história: será que eu me enquadro nessa parada ou não? Josué capítulo 11. Josué 11. Versículo 15, diz assim: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué, o que diz aí? Não, repete, everybody, o que diz aí? O fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a... Olha para cá. Josué capítulo 11 relata a história de um homem que assumiu o lugar de Moisés. Olhe para cá, filhão. Moisés tinha morrido, papai. Moisés não estava lá mais não. E Josué estava obediente a um líder morto. A um cara que não estava mais nem caminhando com ele. E a Bíblia mostra que a bênção do Senhor foi sobre a vida de Josué, porque a Bíblia diz: assim como o Senhor ordenou a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Você sabe o que está dizendo ali na palavra? Está literalmente dizendo assim: eu posso estar longe do meu líder, eu não preciso estar na presença do meu líder, mas aquele meu líder disse: faça assim, assim eu farei. Aí o pastor chega, pastor Fábio, e diz: olha galera, vamos fazer o seguinte, cada um na sua congregação faz assim, assim, assado. Aí você vai em Murici, parece que está em outra igreja, porque tudo é diferente. Você vai lá em Morros, é um exemplo, não estou dizendo que acontece isso. Você vai em Morros, chega lá no culto, o culto é tudo diferente. Você chega lá na China, fala com o líder, que é da sua igreja, lá o culto é tudo diferente. Aí às vezes, para poder dar aquele miguelaço, aquele desdobraço, naquele dia que o líder vai, eles fazem um culto diferente do que eles estão acostumados, para parecer com o culto que aquele líder lidera. E fica uma coisa tão mal feita, fica uma coisa tão a panos de fundo, literalmente, que quando o líder chega, ele se sente fora da sua casa, porque não conhece um princípio. Eu me submeto à minha liderança, não é na presença dela, é também na presença dela e na sua ausência. E aí a gente começa a entender por que alguns... Quer ver, vai ter mulher, não quero que nenhuma mulher diga assim: fala a Deus, por favor, não faça isso.
para o seu marido não ficar envergonhado agora. Aí dentro da igreja, perto do pastorzão, o maridão é um homem de Deus, muda até a voz, é a paz do Senhor, meu pastor, meu amado, meu querido, e glória, e dá glória, glória a Deus, aleluia, e canta, bate palma. Em casa xinga a mulher, bagunça com os filhos, dá uma de doidão. E a mulher disse assim: eu vou dizer, pode dizer para aquele pastor, eu quero ver o que ele vai fazer comigo. Ah, se o teu pastor ouve uma parada dessa, se for um pastor como eu, que não leva para casa, que vai chegar para ti e vai dizer: que história é essa, meu irmão? Que parada doida é essa que tu mete meu nome lá na tua parada? Não ri, por favor, faça isso. Porque é verdade. Gente que não consegue na presença do seu líder ser quem é na ausência do seu líder. E aí eu chego aqui no ensaio, Hilton virou é um exemplo. Hilton é um homem de Deus agora, meus amados. Minha querida, o tom é dó, viu, minha amada, minha santa. Não, amada, que isso, minha santa. É ré. Vamos lá. Ré. Aí o líder baixou a escada assim: isso me dá uma raiva, eu vou quebrar isso aqui na tua cabeça, tu parece que não está entendendo. Isso não acontece aqui, mas é assim. Na frente da liderança é só amor. A irmã fala até em línguas, mas em casa só falta voar no pescoço do marido. Aí eu não entendo isso. Mas da frente do pastor são um casal perfeito. Vem até aqui na porta da escada, um atrás do outro assim distante. Chegou na porta, espera, sobe de mão dadas, passa de mão dadas na frente do pastor. Bom culto para você, meu amor. Senta aqui. Aí o pastor olha e disse: que maravilha, casal exemplo, casal modelo. Gente que não entende um princípio bíblico. Na ausência do seu líder, seja como na presença dele. Se o seu líder tem te ensinado como as coisas devem dar, aí Meroca pensa comigo, o líder chega e diz assim: olha, a Bíblia diz que nós devemos fazer assim, assim, assado lá em casa. Aí o camarada diz assim: beleza, pastor, nós vamos fazer assim, porque a Bíblia está dizendo. Chega em casa e diz assim: eu faço o que eu quero, para quem manda aqui na minha casa sou eu. Aqui quem manda sou eu, quem bota eu comer aqui sou eu, não é pastor não. E está achando que está abafando com a sua autoridade babaca, com a sua autoridade idiota, imbecil e ignorante. Porque quando a Bíblia ensina a nós agirmos como Josué agia, ele estava dizendo assim: Deus falou para Moisés essa palavra, Moisés falou para Josué esta palavra, enquanto eu sou Josué, viverei essa palavra independente do meu líder estar perto de mim. Gente que perto dos pastores são pessoas incríveis e fora do pastor parecem monstros e monstrinhas, diga-se de passagem. O que você faz na ausência do seu líder? Você é daquele que tira uma onda da cara do seu líder quando está fora dele, ou fora da presença dele? Você é daquelas que fala mal do seu líder, porque você é extremamente covarde para chamar e dizer para ele, porque sabe que talvez ele te dê uma resposta à altura? Ou você é daquelas pessoas que na ausência do líder faz como Josué, que respeitava até a morte do seu líder? Opa, não fala mal de Moisés, mas Moisés já morreu, Josué, quem manda é tu. Eu sei que sou eu que mando, mas há uma honra e um respeito que eu tenho por alguém que foi meu líder. Será que você pode abrir a boca e dizer assim: eu respeito a minha liderança? Será que você é um daqueles que sai em defesa dos seus líderes? Ou será que você se junta nas esquinas das falações ou das discussões e lá aproveita para poder cercear, secar e matar a sua liderança? Isso é muito sério, gente. Eu conheço pessoas, escreve isso, você pode dizer assim: pastor, eu não acredito. Daqui a alguns anos você vai olhar para trás e assim: o pastor Júnior estava certo, porque ele estudou isso. Eu conheço pessoas que vivem em depressão, porque vivem falando mal dos seus líderes.
porque sentam em casas para poder falar mal da sua liderança. E detalhe, esses que falam mal, não estão no evangelismo, não vêm num culto de missões, não dá R$1 na igreja, nem dizimista é. Fala mal porque é hipócrita. E não existe igreja que lhe serve, não existe pastor à sua altura, não existe pastor à sua altura, porque o nível deles é o best. E eu fico olhando para essas pessoas que chegam para mim, dizem assim: pastor, não consigo dormir, eu vivo em depressão, eu vivo oprimido. E aí a gente se aproxima mais da vida da pessoa, descobre que eles se juntam, Fernanda, com os colegas, com as colegas, para falar mal daqueles que lideram. Daqueles que quando você estava com problema, lhe estendeu a mão. Daqueles que quando você precisou de ajuda, estava lá com você. Gente, isso é sério. E nós deixamos isso passar batido diante de nós. E não entendemos por que as coisas não fluem. Aí você olha para o irmão lá e diz assim: se fosse eu, se ele falasse comigo assim, tu é muito bom, tu tem sangue de barata. Minha irmã, tu tem sangue de barata, tu aguentou isso? Aí esse que não tem o sangue de barata, vive uma vida de maldição. E a irmã que está com sangue de barata, aguentando lá o calado e dizendo: eu entrego só para Deus, ninguém melhor do que Deus. Vê a mão de Deus sobre ela, abençoando a vida dela. Fofa, a gente diz exatamente isso, aleluia, porque quando nós nos submetemos a esta palavra, a bênção de Deus nos acompanha, ela vem no rastro procurando, e ela nos encontra. Louvado seja o nome de Jesus. Abra por favor a sua Bíblia em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. A Bíblia fala de uma situação curiosa, que me ensina um outro princípio. Arão e Ur, ao verem o seu líder cansado, eles foram em socorro dele. Eles não foram para matá-lo. Vamos ver uma coisa curiosa aqui na Bíblia, porque sinceramente falando, talvez as minhas mãos, que são só 10 dedos, porque eu não sou como Lula, como são só 10 dedos, talvez não preencham os dedos da minha mão. Pessoas que entendem isso. Arão e Ur. Êxodo capítulo 17, versículo 10 diz assim: fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Ameleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra, puseram debaixo de Moisés, para que ele assentasse sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até o sol se pôs. E assim Josué desfez a Ameleque e a seu povo ao fio da espada. Olha para cá. A galera foi para a guerra. A guerra era contra um rei que Deus mandou matar, dizimar, rei Ameleque. E aí você vai ver em Êxodo, aí no capítulo 17, que Moisés disse para Josué: vai e peleja, porque Deus será contigo. Eu vou subir para o monte, e lá de cima eu vou ficar orando por ti. Ele sobe, pega Arão, um amigo, pega Ur, outro amigo, sobem juntos para orar. Ele está lá com a mão estendida. Enquanto ele está com a mão estendida orando, Josué estava vencendo a batalha. O cara começou a se cansar, meu irmão. E porque ele era forte, para não dizer gordo. Moisés era um cara forte, ele é cheinho. E aí você fica com a mão levantada há muito tempo, cansa. Você está de pé, o cara tinha mais de 80 anos aqui, meu irmão.
Estamos falando de um senhor de idade. Moisés tinha mais de 80 anos quando isso aconteceu. Era um velhinho ali em cima com a mão estendida, quebrado. Está lá os dois. Pegam uma pedra, colocam embaixo. Senta, Moisés, não fica em pé não. E aí ele está sentado, ficou um pouco mais confortável, mas a mão continuava de pé. Ela foi baixando a mão, a guerra começou a virar. O pessoal de Amaleque começou a matar os israelitas. Arão rapidamente pega na mão direita, levanta a mão dele. Pega na mão esquerda, levanta a mão. E quando os dois sustentam as mãos de Moisés, a Bíblia diz que Josué, no final do dia, vence a guerra. Aí você olha para um negócio desse e vem aquela pergunta: o que você tem feito em socorro do seu líder? Quantas vezes você saiu da sua casa para dizer assim: eu vou visitar o pastor Fábio, o pastor Júnior, o líder de louvor, líder das mulheres, o líder do jovem. Foi lá visitar ele ou ela para dizer assim: pastor, eu vim aqui só lhe dar um abraço. Eu vim aqui te dizer que lhe amo. Eu vim aqui dizer para você que é meu líder, que eu sou grato. Quantas vezes você vê o seu líder, às vezes sentado numa cadeira, triste, Josemi, às vezes chorando sentado, no meio do culto, e você percebe a tristeza na alma dele, você percebe que o coração daquela líder está abatido, porque talvez está com um problema em casa, está com um problema com a família, está com um problema com o filho, está com algum problema que você também tem problemas. E aí você chega, passa do lado, você percebe que aquela pessoa precisa de um abraço, mas você não tem a coragem de dizer assim: deixa eu lhe dar um abraço, deixa eu dizer que você não está sozinho, deixa eu dizer que eu amo você, que eu quero o seu bem. Quantas vezes você fez isso? Aí olha para cá, como que vai se vencer uma guerra, meu irmão, se a sua liderança se levanta para orar, e você não vem junto para segurar na mão deles? Aí a gente convoca, olha, sexta-feira, todo mundo, vamos orar. Vem meia dúzia. Mas aí o problema acontece na casa do irmão. Ele procura quem? O líder. E não tem horário. E sabe o que é mais curioso? Que a vida me ensinou como pastor, que o problema mais importante do mundo, sabe qual é? O nosso, o dos outros, Quantas vezes, pastor Fábio, aí eu vou falar como pastor dessa congregação, quantas vezes eu, cheio de problemas, cheio, com o coração abatido, chegou o dia de quarta, eu digo, eu tenho que ministrar a palavra, subo e enxugo as lágrimas ali na subida, e limpo os olhos, falo com as irmãs que estão ali, parece que ninguém viu nada, atravesso a igreja inteira, sento aqui, às vezes fico de joelho chorando, não vem uma pessoa dizer assim: pastor, eu vim só lhe dizer que eu estou com o senhor, não sei nem o que é, mas deixa eu pegar na sua mão e levantar ela. Subo, prego pela misericórdia de Deus. Deus às vezes fala, Deus às vezes opera, Deus tem misericórdia, Deus isso, aquilo, outro. Termina a pregação, todo mundo, casa. Aí fica 5, 6 pessoas esperando o pastor. Quando termina o culto, sabe o que acontece, Lene, que é lindo, maravilhoso? Você está com o coração destroçado. Pastor, preciso falar com o senhor. Meu filho, pode ser na sexta, seu pastor está numa fase difícil. Eu estou querendo ir para casa, porque eu preciso ficar um pouquinho só, orar. Não, se não for agora, não adianta. Pastor, tem que ser hoje. Pastor, se não for nesse momento, não resolve. Pastor, é agora, se não for, eu vou me matar. Aí o pastor pega o seu problema, a sua dor, abre um buraco, enterra ela com muita dificuldade, se veste de capacidade que ele não tem, de vontade que ele não tem, de coragem que ele não tem, diga: pois não, como eu posso te ajudar?
Ele termina de ajudar, ora com a pessoa, termina a oração, a pessoa vira para ele com um sorriso desse tamanho: pastor, obrigado, essa palavra era o que eu queria, esse conselho veio de Deus, agora eu me sinto melhor, obrigado. Tchau. Essa é uma realidade da atualidade. É por isso que o pastor Juarez Júnior, que já aprendeu como funciona a banda que toca, final do culto, a ovelha desista, está desesperado. Eu vou morrer, vai se matar, certeza. Hoje eu me mato. Me mata mesmo, é certeza. Então, a sexta-feira eu lhe atendo. Não, pelo amor de Deus, pastor, se não for. Sexta-feira estaremos juntos, firmes e fortes. E se eu me matar? Sexta-feira eu estarei fazendo o seu enterro em nome de Jesus. Estarei lá, lhe apresentando para o Senhor. Por que isso, pastor Júnior? Porque a igreja precisa aprender a cuidar dos seus líderes. Igreja que não cuida dos seus líderes não tem o cuidado de Deus. Ovelha que não... Eu lembro que eu estava passando uma fase dificílima, isso deve ter mais ou menos uns 9 anos quase o tempo da igreja. Dificílima na minha vida. Metade da igreja vira as costas. Quem se levanta? Vem uma irmã, chama a filha, chama a cunhada, vão lá para o monte, sem nem eu saber, e passam lá um mês orando pela minha vida. E aí o resultado vem, porque Deus começa a ouvir oração, Deus começa a abençoar, Deus começa a fazer, e aí você fica sem entender, você até acha que é porque você é o cara, o que você conseguiu, que nada, tu não é nada, é porque alguém está intercedendo por você enquanto líder. A ovelha que não consegue dobrar o joelho para orar pela sua liderança, você pode ter certeza que ela não consegue orar nem por ela. Quando você me disse assim: pastor, eu não estou orando nem por mim, vou orar por você, é por isso. Porque se você dissesse assim: eu vou orar pelo meu líder, eu vou orar pela minha líder, no momento que você começasse a orar por ele ou por ela, você não ia se conter e iria orar por você também. Agora você não ora nem pela sua liderança, você ora por você, ora nada, meu irmão. Aí eu fico olhando, quando a gente vê um líder cansado, será que a gente tem ido ao socorro dele? Será que a gente tem feito isso? Me responde aí, será que você tem feito isso com a sua liderança? Será que você tem chegado lá na hora e disse assim: pastor, eu estou com você, você não está sozinho não? Eu fico pensando, irmãos, numa situação que acontece em 2 Samuel capítulo 21, abra aí por favor. 2 Samuel capítulo 21, abra por gentileza. Eu vejo gente, Hilton, escute o que eu vou dizer, você que está me assistindo e quem está aqui na igreja. Eu tenho bodes na igreja que torcem, que esperam, que ainda estão na expectativa de ver o dia da minha queda e da minha destruição. Não são ovelhas, são bodes. Que torcem, que esperam, que estão na expectativa. Vai ser essa semana, não foi essa semana ainda. Semana que vem, esse tapete vai ser puxado. Esse cara não é essas coisas não, nós vamos mostrar. E as semanas vão passando e Deus vai olhando para essas pessoas que torcem para aqueles que estão precisando de alguém para segurar as mãos. E literalmente, algumas pessoas dizem: eu seguro nada, vou segurar a minha, não a dele, não a dela. Gente que precisa literalmente entender que se você não segura a mão dos seus líderes, olhe para cá, Israel perde, a igreja perde. Se a sua liderança cai, a igreja cai. Se o seu líder enfraquece, a igreja enfraquece. É uma regra
no mundo espiritual. Se a sua liderança precisa de socorro e você é a igreja e não socorre, não é ele apenas que vai afundar o barco, são todos que estão no barco que afundarão. Agora, se a sua liderança precisa do seu socorro, e você se levanta como noiva de Cristo, assim: eu me levantarei em favor daquele que cuida de mim, daquela que cuida de mim. Deus se levanta do trono e diz assim: eu vou abençoar esse propósito, porque eu quero ver a minha liderança de pé. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15, diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e se cansou. E Isbi-Benod, que era um dos filhos dos gigantes, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, o negócio era um monstro, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruiá, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. Olha para cá. Nesse texto a gente vê Davi fadigado, meu irmão, cansado. E um gigante se levanta para matar ele. Quem acredita que existem gigantes espirituais? Levantem a mão assim, por favor. Gigantes espirituais. No mundo espiritual existe isso. Saiba disso. Nós chamamos de potestades. A Bíblia dá o nome delas de potestades. Elas não são apenas demônios. Elas são gigantes. São uma espécie ou uma classe demoníaca poderosíssima. E quando uma potestade se levanta para destruir alguém, só, escute, olhe para cá, só mesmo Deus para proteger. A Bíblia fala que Daniel tirou um propósito no coração de passar 21 dias jejuando e orando. Quando ele dobrou o joelho no primeiro dia, Deus manda um anjo descer e diz assim: desce, vai lá e diz para ele qual é a resposta da oração que ele fez hoje. O anjo desce, passa o primeiro dia, a resposta não chega, o segundo dia nada. Lá no 20º dia, já para o 21º, Miguel desce. Miguel desce e diz assim: olha, está aqui o anjo com a resposta que veio do céu no primeiro dia. Quando tu dobraste o joelho, a tua oração foi respondida imediatamente. Porém, a resposta não chegou para ti, porque no caminho, o principado lá da Pérsia, o demônio, a potestade, que opera naquela região gigante, segurou a resposta de Deus. E eu, Miguel, vim em teu favor e em favor do mensageiro. E está aqui a resposta. Pastor, o que isso quer dizer? O que quer dizer? É que se a igreja não se levanta para buscar proteger o seu líder, não tem como, ele vai perder. Davi foi para a guerra, e quando ele chega na guerra, ele se depara com um gigante que ele já tinha matado 2 na vida, e isso terceiro não seria nada. Mas Davi estava cansado. Quem já se cansou espiritualmente, além de mim na vida? Quem já se cansou? Algum dia você disse assim: estou cansado espiritualmente. Sabe aquele cansaço que a gente diz assim: não tenho vontade de ir para a igreja, tenho vontade de orar, tenho vontade de ler Bíblia, tenho vontade de falar com nada de crente, nem quero ver crente. Você está cansado. O cara está cansado espiritualmente. Mas ele tem que ir para a guerra, porque ele é líder. E aí ele foi para a guerra. E quando ele chega lá diante do gigante, o gigante puxa uma bruta de uma lança que pesava mais de 30 quilos e quase mata ele. Alguém olha, pula em cima e diz: não vai matar meu líder não, cara. Puxa uma espada e saca na caveira lá do camarada. Mataram o gigante. Pegam Davi, tiram, levantam ele do chão, ele caído, cansado. Levam ele e dizem assim: olha,
Tu não vai mais sair nessa peleja com a gente. Davi disse, não, mas eu tenho que ir, eu sou líder. Nós somos teus liderados. E nós decidimos te proteger. Você vai ficar no palácio e a gente vai para a guerra, porque você já está velho, você não tem mais a mesma habilidade, você não tem mesmo a mesma capacidade, e a gente entende que você é o nosso líder. Um liderado tem que aprender a cuidar da sua liderança. Um liderado que compreende o princípio do cuidado, daquele que sai em socorro. Poxa, tu está vendo, cara. Está vendo que ela precisa de ajuda. Está vendo que ele precisa de ajuda. Mas o teu orgulho, a tua ignorância é tamanha a ponto de você não conseguir ajudar quem lhe ajudou. Quem já foi ajudado por algum líder na vida, espiritualmente falando? Levante a mão assim. Já? E será que seu líder precisa da sua ajuda? Sim ou não, igreja? E muito. E quanto maior for o grau de autoridade que este líder tiver, mais difícil será a sua caminhada. Escreva isso. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Por favor. Abra aí. Essa semana eu estava conversando com um irmão que eu amo, inclusive, muito. E ele saiu de uma determinada igreja, Márcio, porque o seu líder caiu, falhou, tropeçou. Quando ele me contava isso, ele me contava, e parecia, pelo tom de voz, que ele me contava como se ele estivesse dizendo assim, está vendo? Eu não aceitei, meu líder falhou, eu saí fora, porque está errado, o que está errado, pastor. Acho que ele nem esperava que eu iria repreendê-lo. Falei, você está errado. Procura pedir perdão para esse cara. Não, mas agora eu estou na igreja. Eu digo, você precisa pedir perdão para esse cara. Por quê? Porque não se abandona um líder ferido. Não se deixa alguém para trás morrer. Um servo de Deus que conhece Jesus, ele nunca agirá como um fariseu. Ele será como o bom samaritano. Ele vai estender a mão, ele vai curar a ferida, ele vai botar no ombro, ele vai carregar até a hospedaria, ele vai colocar numa cama, ele vai dizer para o dono da hospedaria, pode cuidar dele, está aqui o dinheiro, se quando eu voltar ainda precisar pagar, pago mais, porque esse cara merece. Essa pessoa me ajudou um dia, uma palavra que Deus falou ao meu coração, saiu através dele, saiu através dela. Um dia eu estava em apuros, foi uma mensagem, foi um conselho, foi uma oração, foi um abraço, que veio dela, que veio dele, que me sarou. E aí você vira as costas para alguém que feriu, porque caiu, porque tropeçou, porque pecou, porque errou. Que tipo de liderado é esse, que acredita que a bênção de Deus está sobre você, quando você abandona o seu líder no momento que ele mais precisar de você? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas alguém me disse uma vez assim, pastor, essas coisas que o senhor está falando estão no Antigo Testamento. A gente não vive mais da lei, pastor. Agora é Novo Testamento, é graça. Muda a tônica. Vamos ver o que o Novo Testamento fala? Para a gente poder não ficar só no velho. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ai, ai. Versículo de número 12, diz assim: e rogo-vos, irmãos. Olha para cá. Você sabe o que é rogar? O que é, Kylie? Quando eu digo assim, rogo-vos, irmãos. Quem sabe o que é rogar?
Ele está dizendo assim: ei, eu estou falando com vocês. Ele está literalmente dando um brado, um alerta. Ele está literalmente dizendo assim: ó, presta atenção no que eu vou dizer, escuta o que eu vou dizer, para ouvir o que eu vou dizer. É o rogo-vos, pelo amor de Deus, para e me ouve. É o que Paulo está dizendo. É um brado. Eu rogo, eu peço pelo amor de Deus que você ouça. Olha o que ele diz: e rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem, em algumas versões lideram, em algumas outras versões pastoreiam, e que presidem sobre vós no Senhor. Olhe para cá. Está falando do presidente da República? Está falando do presidente lá da sua empresa? Está falando dos que presidem no Senhor. É liderança, é líder. É aquele que está coordenando, é aquele que está à frente, é aquele que diz, é aquele que fala em nome do Senhor. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que reconheçais. O que é reconhecer alguém? O que é? Quando eu chego aqui e digo assim: eu quero fazer um reconhecimento a Neto, eu estou dizendo o quê? Eu quero honrar Neto. Eu quero dizer a vocês o valor que Neto tem. Eu quero mostrar para vocês quem é o grande Neto. Reconhecimento é estimar aquilo que a pessoa faz ou fez. É dizer: admiro isso que ele faz, admiro aquilo que ele faz. E o Neto citado aqui tem errado, tem pecado, sim ou não? Tem falha, sim ou não? Mas a Bíblia manda eu olhar onde ele acerta. E diz: reconheçais aqueles que trabalham entre vós e que presidem no Senhor e vos admoestam. Quem é que pode admoestar alguém na igreja, irmão? Quem? Você pode. Quem é que preside na igreja e admoesta? Todo mundo sabe o que é admoestação, não sabe? É puxão de orelha. Admoestar é doutrinar, é instruir, é ensinar, é chamar atenção. Só um líder pode fazer isso. O Hilton, se a pessoa está falhando, ele tem que chamar atenção. Se ele não chama atenção, a pessoa fica desatenta. Então, eu tenho que respeitar. Ele é um líder. Pastor, mas o Hilton é um cara autoritário, é um cara isso. Dobra o joelhinho que Deus quebra ele todinho. Senhor, faz o Hilton entender que a banda não toca assim. Deus vai lá e quebra a perna do Hilton. Deus quebra o braço. Aí o Hilton depois fica humildezinho, diz assim: ó, amada da minha alma, não cante assim. Não, eu estou citando um exemplo, não que isso aconteça. Mas é assim que as coisas funcionam. Ai não, eu vou meter o pé. Eu não estou mais nesse grupo não. Que eu não te quero como líder. Não dou certo. Saí do grupo por quê, meu irmão? Porque eu me choco com essa. Te choca com a liderança. Não consigo ter comunhão com essa liderança. Não dá para pastor, para caminhar com fulano. Ciclano é muito. Só ele que está certo, só ele que pensa. E quando ele está assim, ninguém. Ah, tu está te chocando com a tua liderança? Te choca. Vai lá. Choca. Porque você vai ficar chocado, querido. Você vai ficar chocada. Porque quem colocou ali foi Deus. Pastor, mas é aquilo que está errado. Você dobra o joelho. O Deus que colocou lá, se Ele quiser, Ele tira. Se Ele não quiser tirar, Ele muda. Mas não se levante contra o seu líder. Não entra na onda da nova era evangélica, que é: se eu não estou de acordo, procuro outra igreja. Se não concordo, vou para outra igreja. É muito fácil fazer isso, meu irmão. Só que você vai fazer isso, sabe quantas vezes? A vida inteira.
Porque nenhum líder é perfeito, nenhum líder está 100% certo, nenhum líder não tropeça. Todos em algum momento irão te decepcionar, porque são humanos. E neste momento que ele ou ela te decepcionar, é o momento que você mostra que é um servo lavado pelo sangue de Jesus, e se levanta e diz assim: agora eu vou ajudar o meu líder, agora eu me levantarei em favor do meu líder, agora ele precisa da minha ajuda. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Versículo 13, aí: e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. E aí ele encerra dizendo uma coisa bacana: procura ter paz entre vós. Você sabe o que Paulo está dizendo? Olha para cá, olha para cá. Olha para cá, querido, nos meus olhinhos. Não tenha paz com a sua liderança, não. Que você não terá paz na sua vida. São princípios das quais, quando a gente quebra, a gente não entende porque que a coisa... Pastor, eu não entendo, minha casa é um caos. Como é que anda seu relacionamento com a liderança? Ah, pastor, eu nem vou com a cara desse líder, aquele fulano de tal. Eu até me afastei. Tu te afastou do grupo porque não gosta? Não, porque não desce. Ah, não desce? Mas quem colocou ele lá? Abra Romanos. Romanos capítulo 13. Abre, Novo Testamento, não é velho não. É graça de Deus, dispensação da graça, teologicamente falando. Que no meu conceito eu nem faço essa divisão, eu acho ela até bonita quando os teólogos fazem, mas eu não a enxergo de forma clara na Bíblia. Eu vejo o mesmo Deus operando e agindo do começo ao fim. Por isso que ele é o alfa, por isso que ele é o ômega. Ele estava no começo, estará no fim. Romanos capítulo 13. Versículo de número 1, diz assim, calma aí: todos, e olha para cá, tem alguma exceção? É todos, vale para o pastor Júnior também, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Olha para cá. E aí? Como é que eu vou obedecer um cara que eu não concordo com ele? Como é que eu vou obedecer uma irmã que eu não concordo com ela? Orando. Senhor, olha para fulano. E há princípios que vão nos ensinar como agir, mas eu ainda vou falar isso mais para frente. Talvez na próxima quarta, porque eu não saí da minha introdução ainda. Abra em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo de número 17. Mas eu acho que na quarta quem vai continuar é o pastor Fábio. Passar para ele e deixar ele continuar. Para ele segurar também esse taco aí, meu irmão. Esse cajado não é só meu. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 diz assim: os presbíteros, está falando dos pastores, que administram bem a igreja, são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Olha para cá, querido. Eu tinha que estar nadando no dinheiro, eu tinha que estar na bufunfa, meu irmão. Por quê? Por quê, pastor? Porque primeiro, eu sei o que eu estou dizendo. Segundo, eu me preparo para o que eu digo. Terceiro, eu leio, releio e releio antes de dizer aquilo que eu li. Quarto, eu estudo sobre aquilo nos originais. Quinto, eu vejo o que a maioria consensualmente no mundo teológico pensa, para ver se há uma convergência teológica ou uma divergência. Sexto, eu quando prego explico minuciosamente, só não aprende quem não quer. E sétimo, eu tenho me preparado todos os dias, estudando incansavelmente esta palavra. Então pensa comigo, o cara estuda todo dia essa palavra,
A Flávia está cansada já de eu dizer assim: Flávia, imprime esse certificado para mim. Não é não, Flávia? Flávia, imprime mais esse certificado para mim. Flávia, acabei de terminar mais um curso de teologia. Imprime esse certificado para mim. Flávia chega até brincando: eita, pastor, o senhor imprimiu 2 ontem. É porque eu estou terminando, mais um agora que eu estou terminando. Faço parte do Moriá College International, que fica lá em Jerusalém, como sendo um dos membros fundadores de uma das principais escolas de teologia do mundo. Aí eu venho aqui, me preparo. E quanto que você me pagou para ouvir o que eu trouxe? Quanto que você acha que a igreja me paga? Flávia, você é a secretária dessa igreja. Quanto a igreja paga para mim, para o pastor Fábio, para nós estarmos aqui? Eu não ouvi. Eu recebo quanto? Eu não recebo nada, ninguém me dá nem R$1. Quanto o senhor recebe, pastor Fábio? Quanto foi que o senhor recebeu esses últimos 7 meses? Esses últimos anos? Ah, nada. Mas a Bíblia diz que a gente tem que receber salário dobrado. Que tinham que pagar o dobro. Aí legal. Chega um cara aqui e diz assim: aleluia, aleluia. Deus está me revelando que é uma chave especial na sua vida. Ai, meu Deus do céu, a chave, eu recebi minha chave. Você aí atrás, Deus está me vendo, eu vejo você com uma frota de carros. Ai, Jesus falou comigo, vou ganhar uma frota de carros. Você bem aí. Agora eu vou levantar uma grande oferta aqui, porque o Senhor está mandando eu levantar uma oferta para a sua grande obra. Quem começa aqui com 1.000, lá vem o irmão. Não, mas agora tem gente aqui que tem 100. Lá vem o irmão dá 100. Tem gente aqui que tem 10. Lá vem. Tem irmão aqui que tem aquele cartão que passa no ônibus. Venha doar, porque o Senhor é contigo. Lá vem o irmão dar o cartãozinho com os passes escolar dele. Você sai da igreja enganado, engodado e falido. Escute. E sabe o que acontece? Chega um momento que você acorda. Quando você acorda, você percebe que o cara era um falso líder. Aí você sai daquela igreja e não volta mais em igreja nenhuma, porque pensa que todas as igrejas são assim. E aí é por isso que nós temos 45 milhões de afastados da igreja, que o IBGE chama de desengrejados. Gente que se decepcionou, porque aquilo que o cara não pregava, você acreditava. Aquilo que ele não ensinava, você aceitava. Aquilo que ele dizia em nome de Deus, que era uma revelação, você acreditava. E sabe o que acontece? Aqueles que estão de fato se preparando e ensinam com esmero. Esmero. Você não paga um suco ali na Val para ele. É pelo contrário ainda. Pastor Júnior, vai. Beleza, que ele sempre paga tudo. Ele sempre paga, ele pede a conta, ele diz assim: a conta. A Núbia chega para mim: pastor, é para dividir? Não, pode botar a conta toda. Sim, senhor. Lembrei de uma situação que o Fábio está tirando uma onda ali, porque estava eu, ele, Vinícius, uma galera, e eu sempre faço isso. Pastor, mas por que o senhor faz isso? Não está acostumando mais ovelha? Estou nada, meu irmão. Estou andando para quem acha que está me ferrando. E quando você acha que está ferrando o seu líder, Deus está me abençoando sobremaneiramente. E quando eu estou abençoando sua vida, e você achando assim: pastor bobão, ele chega lá e paga. O pastor bobão chega na conta, passa, o dinheiro sai na maquininha. Você passa na conta, zero. Não tem nada. Bênção, meu irmão, você colhe só o que planta. Você abençoa, vai ser abençoado. Você dá, você vai receber. Deus abundantemente tem me dado para a glória de Deus. Eu estou com o Fábio, Vinícius, uma galera. Cheguei no Uber, me vê a conta. Ela vem com uma conta bruta desse tamanho. Eu disse: eu não comi sozinho. Digo, eu vou pagar. Paguei. Levantei e disse: galera, é o seguinte, está tudo pago, viu? E eu vou embora. Fui embora. À meia-noite, Vinícius: eita, pastor, só deixou a gente mal lençóis, né? Eu falei: eu já fui logo ligando: o que foi, Vinícius? Aí ele já começou a tirar a onda: não, senhor, eu sei que o senhor fez isso de grátis. Digo: fez o quê, querido? O senhor disse que pagou a nossa conta e não pagou. Eu disse: paguei. Eu não consumi tudo aquilo ali,
Mas eu paguei. Pois o senhor pagou, foi só a conta sua e da sua família. A Núbia chegou para a gente e disse: o pastor não pagou a conta de vocês não. Ele já estava entrando no carro, quando a Núbia vai agarrando pelo pescoço, arrastando: ei, volta aqui para pagar a conta. E lá vem Fábio: não, mas eu nem dinheiro tenho, o pastor disse que pagava tudo. O Vinícius disse: só se eu fazer um espetocard agora aí, porque eu estou lisinho. Eu disse: não diz isso nem brincando, Vinícius, porque eu falo: oi pastor, eu liguei para o pastor Fábio, lembra? Pastor Fábio, que história é essa? Pastor, acho que o senhor esqueceu. Eu disse: esqueci não, paguei, esqueci não. A Núbia, no outro dia, fui com lá com o Fábio: vem cá, Núbia, que história é essa? Que você me cobrou e eu não paguei, que eu nunca, quantas vezes eu vim aqui, você viu alguém pagar na mesa que eu estou sentado? Não, pastor, mas dessa vez eu trouxe só a sua conta. Eu digo: minha família todinha comeu tudo aquilo, comeu. Eu digo: misericórdia, eu pensei que fosse da mesa toda. Mas não era não, pastor, da mesa toda era mais um pouquinho a mais. E aí eu fui cobrar dos meninos, deu aquela coisa, mas eles já resolveram, uns lavaram o prato, outros lavaram o banheiro, resolveram o problema lá, mas pagaram. Mas brincadeiras à parte, a Bíblia diz que esses caras que ensinam a palavra com esmero, deveriam ter dobrado o salário, meu irmão. Dobrado. Você tinha que sentar na mesa e assim: o pastor está sentado nessa mesa, ele não vai pagar não. Não precisa fazer isso comigo, que eu nunca vou aceitar isso. Mas se o pastor Fábio sentar, pode pagar. Pode abençoar a vida dele, pode abençoar a vida do pastor, e qualquer outro pastor, sabe por quê? Porque esses caras merecem. Quando você chega aqui atrasado, ele já está aqui no culto. Quando você está em casa dormindo, ele está visitando ovelha. Eu vou para casa, já vou encerrar aqui, eu vou para a casa do irmão Marcos, 11 horas da manhã, saio de lá meio-dia, aí saio dizendo para mim: vou almoçar, vou pegar minha família, vou levar para almoçar. A gente está no carro combinando onde ia almoçar, recebo uma mensagem no celular: uma ovelha está com problema, meio-dia, domingo. Eu podia olhar assim e dizer assim: nem aí, eu vou almoçar. Falei: Maíra, eu vou te deixar em casa, você pega o carro, vai no shopping, pega meu cartão, compra a comida da galera, almoça, eu vou na casa de fulano, porque ele está com problema. Ela disse: não, vamos junto. Foi todo mundo. Eu saí da casa da irmã, era 2 horas da tarde, irmão. Cheguei em casa, tomei banho, era 4 horas. Tinha que vir para o culto. Você estava em casa almoçado, descansando, e o seu pastor estava deixando de almoçar para ir cuidar de ovelha. O que você fez pelo seu pastor? Porque a Bíblia manda a estes que administram a casa, ensinando com esmero, dar a eles dobrada honra. Meroca, minha filha, os meus pastores nunca pagaram numa mesa que sentasse comigo. Eu nunca aceitei, eu já cheguei a discutir com um pastor, não brigando, mas discutindo: não aceito para cá, e quem pagou foi eu. Vocês não pensam que eu estou querendo que você nunca vai fazer isso para mim, porque eu não aceito. Eu, Juarez Júnior, não gosto disso, de ninguém. Mas sempre fiz isso, porque eram meus líderes. E tu sai comigo, ele não paga R$1, porque ele é líder na igreja onde eu pastorei, eu tenho que honrá-lo. Se você não sabe honrar, o cara já chega dizendo: pastor, e aí, chegou a conta? Vamos... Pastor Fábio lembra logo, né, pastor? É verdade. Vamos ver aqui como é que a gente faz aqui. Quanto é que o senhor vai dar? Eu teria vergonha de um dia. São 28 anos seguindo Jesus. Não tem um pastor nessa terra que pode dizer na vida que ele sentou numa mesa, que eu estava presente e que ele pagou um bombom. Debaixo do sangue de Jesus, eu digo isso. Porque eu não deixo. Porque eu sou bonitão, porque eu posso, porque eu tenho dinheiro. Não. Porque a Bíblia manda eu honrar esses caras. A Bíblia diz que eu tenho que honrá-los. Aí gente usurpando, sugando. Para fechar, abra em Tito, por favor. E a gente encerra por aqui. Tito capítulo 3. E agora,
Cadê Tito, pastor? Quem é esse cara? Nem sabia que ele estava na Bíblia. Estou aqui folheando e não acho ele, pastor. Meu Deus, cadê Tito? E volta a Bíblia, e nada, e passa Colossenses, Filipenses, meu Deus, volta de não, e cadê Tito? Existe na Bíblia? Existe, Tito. Está na Bíblia, Novo Testamento. Livro de Tito, aliás, escrito a Tito por Paulo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: lembra a todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam, e às autoridades sejam obedientes, estejam sempre prontos para fazer tudo o que lhe é bom. Pergunto para você, o que você tem feito de bom para a sua liderança? O que você tem feito de bom para o seu líder? E aí, para que eu possa encerrar essa parte dessa ministração, eu quero deixar apenas um recado à igreja. Olhem para cá, por favor. Pastor Júnior, por que o senhor está ministrando sobre isso? O senhor está se sentindo ofendido pela igreja, ou alguém está... Não, tem nada. Pelo menos eu acredito estar vivendo um momento muito bom, inclusive na igreja, e glorifico a Deus por isso. Estava me lamentando agora para Robert, aqui embaixo, dizendo a ele que lamentei que as duas coordenadoras dos 2 cursos de faculdade que eu estou fazendo, as 2 faculdades que o seu pastor está fazendo, quando você tem preguiça de estudar para um curso técnico, o seu pastor está estudando em 2 faculdades. Eu mandei uma mensagem para as 2 coordenadoras dos 2 cursos, odontologia e psicologia, pedindo que elas me permitissem transitar entre os 2 cursos, e eu fizesse provas intercaladas para que eu pudesse ter tempo de estar na igreja durante a semana, e as 2 me negaram. Eu estou entrando com recurso junto à diretoria para que eu possa ter tempo, e eu estava me lamentando para Robert, dizendo: Robert, eu estou lamentando o fato de algumas quartas-feiras não poder estar na igreja, porque eu amo pastorear. Deem valor à vossa liderança, irmãos. Há um ditado que diz que a gente só valoriza quando a gente perde. Não perca aqueles que dão a vida por você, aqueles que estão com você nos seus momentos difíceis, aqueles que verdadeiramente estendem a mão e lhe ajudam. Pelo contrário, abracem as vossas lideranças. E se você é um visitante nesta igreja, onde quer que você vá, abrace a sua liderança. Eu não estou pedindo salário, nem pedindo dinheiro, ninguém nunca vai sentar numa mesa para pagar a conta para mim, porque eu nunca deixei, e não vai ser agora que eu vou mudar isso. Só estou dizendo, os líderes precisam do nosso cuidado. Sejam eles em qualquer igreja. Você que está me assistindo, na sua igreja tem um líder, ele precisa da sua ajuda. Não importa se a Fernanda lidera as mulheres, ela é uma mulher, tão mulher quanto você, irmã. Ela tem problemas no relacionamento tão quanto você, ela tem lutas tão quanto você. Você também precisa às vezes chegar para ela e dizer assim: Fernanda, vim aqui só te dar um abraço, e dizer que eu estou contigo. Porque às vezes ela, tudo o que ela precisa na vida é de um abraço de alguém. Não passe pela sua liderança e seja ingrato com ela, cuide da sua liderança. Pastor, e quando o líder for uma mala, ore para Jesus preparar e levar ela, levar ele. Ore para Jesus mudar a história dele, ore para Jesus tirar ele, mas deixe isso com Jesus. Não meta o pé para que ele termine de se arrebentar, não puxe o tapete dele, não seja aquele. A Bíblia diz que é necessário que venham os escândalos. Mas o que o texto continua dizendo? Mas ai, quem disse isso foi Jesus. Ai daquele pelo qual o escândalo vem. É necessário que haja correção, é necessário que haja mudança, é necessário que haja alguém, mas sai daquele que for o alguém. Não se coloque no papel de Deus, mas se coloque no papel de igreja, e interceda por sua liderança. Se levante dizendo no reino espiritual: eu não abro mão da minha liderança, porque a minha liderança me ama, a minha liderança cuida de mim, a minha liderança sempre me abraçou quando eu precisei. Eu cuidarei da minha liderança. Fique de pé em nome de Jesus comigo. Que Deus
em Cristo Jesus abençoe a liderança desta igreja. Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um daqueles que entendem o que é ser liderado por homens e mulheres de Deus. Agora saiba, essa semana o irmão me perguntou, lendo a Bíblia, terminou de ler a Bíblia, e eu estava em São Paulo, e ele me mandou uma pergunta: pastor, posso falar com o senhor? Isso era 11 horas da noite, 11 horas da noite. Eu terminei hoje de ler a Bíblia toda. Ele está aqui. E ele disse: pastor, tem uma coisa que eu anotei, porque eu queria ver, eu queria eu mesmo ler. O que, meu filho? Todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia falharam. E eu quero lhe perguntar por que Deus permitiu que ficasse escrito a falha destes homens e dessas mulheres. Eu li e eu estava muito cansado, mas eu disse: eu vou responder. Eu falei: filho, as falhas ficaram descritas na Bíblia, de todos os homens de Deus e de todas as mulheres de Deus, para mostrar que não é pelas falhas que Deus enxerga estes homens e estas mulheres de Deus, mas pelos seus acertos, por onde eles têm caminhado, pela forma como têm caminhado. E Deus os enxerga pelo coração deles e não pelos seus erros, porque pelos nossos erros ninguém poderia abrir a boca para falar de Deus, nenhum de nós. Mas Deus separou homens e separou mulheres e capacitou esses homens e essas mulheres para dirigirem a sua noiva. E a Bíblia diz no texto áureo, no texto lindo, no texto temático desta pregação, lá os Hebreus no capítulo 13, no verso 7, que esses homens prestarão contas diante de Deus por cada uma das vidas que a eles foi lhe dado a autoridade de guiá-las. Cuidem dos seus líderes. Se o seu líder for um líder bom, abrace ele, cuide dele. Pastor, e se ele for um líder mau e ruim, abrace ele, ore por ele, jejue por ele, para que Deus mude, para que Deus transforme, para que Deus abençoe a vida dele ou dela, e você seja abençoado por Deus. Que Deus em Cristo abençoe. Cheguei na casa de Rose. Rose, tem que costurar isso bem aqui no meu jaleco, que eu emagreci, ele está muito grande. Ela disse: eu faço agora. Eu disse: não, tu pode fazer isso de noite, pode fazer depois. Fazer agora. Filha, você está trabalhando, você vai parar o que você está fazendo, não faz isso não. Pastor, ela está aqui. Eu vou fazer agora. O Senhor é meu líder e eu quero lhe abençoar. Ela para o que está fazendo. Ela gastou mais de uma hora, não porque demora para se fazer, mas pela atenção e o cuidado que ela tinha comigo e com aquilo que era meu, o zelo. Aí eu saio da empresa, chega 10 pessoas para contratar o serviço dela. Preciso disso, preciso de mais camisa, preciso disso, tenho pedido disso, tenho pedido disso. Porque parece que Deus olha assim e diz: você está abençoando a minha liderança, as minhas mãos estão sobre você. Aleluia. Quem entende o princípio da palavra de Deus entende que eu não estou aqui pregando que você seja um babão de líder, porque nem eu quero isso. Mas eu estou pregando, a Bíblia ensina a honrar a nossa liderança. Honrem aquele que está à frente da obra. Honrem aqueles homens e mulheres que têm se dedicado à obra. Quantos querem adorar a Deus nessa noite? Será que você consegue adorá-lo ainda? Será que você consegue dizer: Senhor, eu te adoro, eu te engrandeço,
porque Tu és maravilhoso. Adore a Ele nessa noite, porque Ele é digno de ser adorado. A Ele seja a glória. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível, oh, aleluia. Deus impossível, aleluia. Deus impossível. Quando tudo diz que não, só as mulheres. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Tenha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Olhe para cá em nome de Jesus. Sabe quantas vezes a gente já pensou em desistir? Sabe quantas vezes eu recebi a mensagem de uma ovelha que é líder dizendo: pastor, eu quero entregar, porque eu não aguento, porque é difícil, porque parece que a gente caminha só. Pessoas que mandam mensagem dizendo: pastor, agora eu lhe entendo. Quantas vezes Hilton não pensou em desistir, né? Quantas vezes o Neto aqui não pensou em dizer assim: não dá para mim, pastor? Quantas vezes, fofo, a gente não diz assim: eu não aguento mais, eu vou sair fora. E a gente está aqui lutando, um dia após o dia, porque quando a gente pensa que vai desistir, quando tudo diz que não mesmo, a gente ouve uma voz lá na nossa solidão que nos encoraja, uma voz que diz: não desiste. Às vezes a sua esposa chega e diz assim: desiste, para, acaba com isso, não dá futuro. E aí você olha e diz assim: mas eu não posso, porque eu sirvo a um Deus que me chamou.
Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar da verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Oh, aleluia! Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abordam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Declare nessa noite. Esse lugar é no Senhor. 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 Bem baixinho. Senhor, eu quero interceder nessa hora por cada líder, por cada homem, mulher, Deus, cada um, Jesus, cada um, Jesus, que entende, Senhor, aquilo que foi pregado nessa noite. Eu quero interceder por cada líder, Deus, por cada irmã, por cada irmão, que Deus chamou, que Deus separou, que Deus colocou, que Deus diz: esse é o lugar que eu te quero, esse é o lugar que eu te coloquei. Ei, canaço de calabanaço de baraia, canabandori, cabanabanaço de baraia. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Jesus, nós precisamos de Ti. Pega na mão da liderança desta igreja, Senhor. Ajuda-nos a caminhar juntos. Fortalece, Senhor, a nossa liderança. Fortalece, Deus, cada líder agora que precisa de um abraço Teu. Fortalece, Deus. Fortalece, Pai, fortalece. Porque nós estamos aqui para Te dizer: Deus, nós não desistiremos, porque sabemos quem nos chamou para esta obra. E a despeito de todas as nossas lutas, Deus, nós queremos Te engrandecer. Eu
quero te engrandecer, Deus, por essa igreja. Eu quero te agradecer por esta igreja, Pai, pelo teu povo que se chama pelo teu nome, aleluia. Por cada um, Deus, que tem se levantado, Pai, como Urias, que deu até a vida em favor do seu líder, como Arão, como Ur, que seguraram a mão daquele líder, como Josué, Deus, que caminhava incansavelmente segundo a vontade do teu servo. Deus, eu te engrandeço, Pai, e te peço que a tua bênção esteja sobre todos nós nessa noite, sobre cada pessoa, Deus. E eu te peço em nome de Jesus, quebra as barreiras, quebra as fortalezas, Deus, que impede muitas vezes, Pai, muitas pessoas caminharem nesta terra. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, aonde houver alguém ferido, magoado com o líder, cura nessa hora, trata nessa hora, restaura no seu coração, Senhor, a saúde, meu Deus, da igreja. E eu te peço, Pai querido, que tu recebas a honra, a glória e o louvor para sempre, porque aonde nós estamos, só estamos porque tu nos colocaste ali. Só chegamos aonde chegamos porque tu pegaste a nossa mão e nos levou até ali. A honra, a glória é tua, a honra, a glória é tua, a honra, a glória é tua, Pai. Toma a tua igreja nas tuas mãos, toma a tua noiva nas tuas mãos. Obrigado, Deus, por aqueles que aqui vieram, que obedientes a essa palavra vieram e ouviram a tua palavra até agora. Dá a bênção, Senhor, sobre estas vidas. Traz a bênção de prosperidade física, emocional, financeira e espiritual sobre cada vida aqui nesta noite. Aonde alguém estiver me assistindo, Senhor, visita este coração e abençoa o teu povo, Senhor, com esta palavra. Eu te agradeço, Senhor, por tudo nesta noite. Nos despede em paz e em segurança. Leva-nos à nossa casa debaixo da tua graça. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus sejam com todos hoje e sempre. Leva a mão no coração e diga amém. Nós te adoramos, Jesus. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Diga isso a Ele. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. Deus impossível não desistir de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível.